Um único segundo foi tudo o que bastou para Daniel Silva, um pai solteiro lutando para sobreviver, cruzar o caminho da mulher mais poderosa da cidade, no momento mais constrangedor possível. O que ele viu naquele escritório no 23º andar mudou não apenas sua vida, mas revelou segredos que ninguém deveria descobrir. Se você acredita que um erro pode se transformar na maior oportunidade da sua vida, essa história vai te surpreender do início ao fim. E olha, se você quer acompanhar histórias reais que vão te fazer questionar tudo sobre sorte, destino e segundas chances, deixa seu like agora e se inscreve no canal, ativando o sininho. Porque toda semana eu trago histórias que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Garanto que você não vai se arrepender. Agora vamos à história que vai mudar a forma como você vê os acidentes da vida. Daniel Silva, 34 anos. Pai solteiro de uma menina de 7 anos chamada Sofia. Há 3 anos, sua esposa os abandonou sem explicações. Simplesmente desapareceu, deixando apenas uma carta dizendo que não era forte o suficiente para aquela vida. Desde então, Daniel carregava o mundo nas costas. Ele trabalhava como zelador em um prédio comercial de luxo no centro da cidade, das 10 da noite às 6 da manhã. Sua rotina era brutal. Sair do trabalho, pegar o primeiro ônibus, chegar em casa, quando Sofia ainda dormia. Dormir apenas 3 ou 4 horas, acordar, preparar café da manhã, levar a filha para a escola, voltar para casa, tentar dormir mais um pouco, buscar a Sofia, ajudar com lição de casa, dar jantar, colocar para dormir e voltar ao trabalho. O aluguel estava atrasado 2 meses. A conta de luz no limite do corte. A comida era racionada, calculada ao centavo, mas Daniel nunca reclamava. Ele era conhecido no prédio como o funcionário mais dedicado, o mais discreto, o mais educado. Sempre cumprimentava a todos com um sorriso cansado, mas genuíno. Ele tinha sonhos uma vez. Era estudante de arquitetura antes de Sofia nascer. Trancou a faculdade no 2º ano, quando descobriu que seria pai. Guardou os livros em uma caixa no armário e nunca mais abriu. Mas olhava para aquela caixa às vezes quando Sofia dormia e se perguntava como teria sido. Daniel tinha algo que o dinheiro não compra: dignidade. Mas aquela noite, essa dignidade seria testada de uma forma que ele nunca imaginou. O edifício Mirante Tower, 35 andares de vidro e aço, erguendo-se no coração financeiro da cidade como um monumento ao poder e à ambição. No 23º andar ficava o escritório de Vitória Mendes, CEO da Mendes e Associados, uma consultoria empresarial bilionária conhecida por salvar empresas à beira da falência. Victoria tinha 38 anos. E uma reputação que precedia qualquer reunião. A imprensa a chamava de Rainha de Gelo. Ela era implacável, temida, respeitada e odiada em igual medida. Filha de um empresário que faliu quando ela tinha 15 anos, Vitória jurou nunca depender de ninguém. Aos 24 anos, com um empréstimo que levou 10 anos para pagar, ela fundou sua empresa em um escritório de 20 metros quadrados. Hoje, ocupava um andar inteiro do prédio mais caro da cidade. Ninguém sabia nada sobre sua vida pessoal. Sem relacionamentos públicos, sem escândalos, sem fraquezas visíveis. Ela era perfeita demais, fria demais, inacessível demais. Vitória era obcecada por controle. Cada detalhe do escritório refletia isso. Linhas retas, cores neutras, nenhum objeto pessoal. Ela trabalhava até altas horas da madrugada, frequentemente sendo a última pessoa a sair do prédio. Seus funcionários a temiam. Ninguém a conhecia de verdade. Ninguém a via como humana. E era exatamente assim que ela gostava. Ou pelo menos, era o que ela dizia a si mesma. Vitória Mendes construiu uma fortaleza ao seu redor. Mas toda fortaleza tem uma fraqueza. E Daniel estava prestes a descobrir a dela. 3 horas e 47 minutos da madrugada. Daniel empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 23º andar. Era sempre assim. Silencioso, vazio, quase fantasmagórico naquele horário. Apenas o som de suas pisadas e o zumbido distante do ar-condicionado. Ele gostava daquele andar. Não porque fosse especial, mas porque era rápido de limpar. Poucas salas, muito vidro, pouca bagunça. Os executivos que trabalhavam ali eram organizados, ou pelo menos pagavam alguém para ser. Daniel passava o pano no chão, perdido em pensamentos sobre a conta de luz que venceria em 3 dias. Quando algo chamou sua atenção. Luz, vinda do escritório principal no final do corredor, a sala de Vitória Mendes,
Estranho, muito estranho. Aquela sala nunca tinha luz acesa quando ele chegava. Nunca. Daniel hesitou. Talvez alguém tivesse esquecido de apagar. Acontecia raramente, mas acontecia. O protocolo da empresa era claro: verificar luzes acesas fora do horário comercial para evitar desperdício de energia. Ele se aproximou devagar, o carrinho rangendo levemente. Parou em frente à porta de vidro fosco. A luz definitivamente estava acesa. Ele bateu na porta. 3 batidas firmes. Esperou. Nada. Silêncio absoluto. Bateu novamente. Nada. Daniel olhou para o corredor vazio atrás de si. Pegou o molho de chaves que pendia em seu cinto. A chave mestra. Ele tinha autorização para entrar em qualquer sala do prédio durante seu turno. Girou a chave na fechadura. O clique pareceu alto demais no silêncio. Empurrou a porta lentamente. O que ele viu nos próximos 3 segundos mudaria sua vida para sempre. Porque do outro lado estava Vitória Mendes, de costas para a porta. Tirando o blazer do terno, de lingerie, Daniel congelou completamente. Seu cérebro se recusava a processar o que estava vendo. O tempo desacelerou grotescamente, cada detalhe se gravando em sua memória contra sua vontade. A curva das costas dela, a pele clara, contrastando com o tecido escuro, o cabelo preso em um coque que começava a se desfazer a pilha de roupas dobradas sobre a mesa. E então, ela se virou. Os olhos de Vitória Mendes encontraram os olhos de Daniel Silva. Não havia raiva naquele olhar. Havia choque. Havia vulnerabilidade. Havia algo que Daniel nunca imaginou ver no rosto da mulher mais poderosa que conhecia. Medo. Por um segundo infinito, nenhum deles se moveu. Então Vitória agarrou o blazer e cobriu o corpo, a voz saindo tremida, mas ainda tentando soar autoritária. Saia. Agora Daniel tropeçou para trás, as palavras saindo atropeladas. Eu sinto muito, senhora Mendes. A luz estava acesa e eu pensei se, eu não vai nada. Eu juro, eu não... Você não viu nada? A voz dela era gelo puro agora, mas ainda tremia nas bordas. Não, senhora, nada. Eu só vim apagar a luz. Desculpe pelo transtorno. Eu vou sair. Daniel fechou a porta e correu. Não andou rápido. Correu. Desceu as escadas de serviço, esquecendo completamente o elevador. O carrinho de limpeza, abandonado no corredor. Seu coração batia tão forte que doía. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Chegou ao vestiário dos funcionários e se sentou no banco, a cabeça entre as mãos. Enquanto Daniel descia as escadas com as mãos tremendo, uma única certeza martelava sua cabeça. Sua vida acabou de desmoronar. Ou será que não? A manhã seguinte foi a mais longa da vida de Daniel. Ele chegou ao trabalho às 10 da noite, como sempre, esperando encontrar uma carta de demissão em seu armário. Ou pior, seguranças esperando para escoltá-lo para fora. Mas não havia nada. Nenhuma carta, nenhum segurança, nenhuma convocação ao escritório do supervisor. Apenas seu uniforme limpo pendurado como sempre. Daniel trabalhou aquela noite em estado de paranoia constante. Cada som o fazia pular. Cada vez que alguém se aproximava, ele achava que era o fim. Mas nada aconteceu. No dia seguinte, nada. No terceiro dia, nada. Uma semana inteira passou. Daniel mal conseguia dormir. Sofia percebeu que algo estava errado e perguntou se o papai estava doente. Ele sorriu e disse que estava só cansado, mas a menina não pareceu convencida. Na segunda semana, algo estranho começou a acontecer. Vitória Mendes começou a aparecer nos corredores quando Daniel estava limpando. Isso nunca acontecia. Ela sempre saía pela porta principal, diretamente para o elevador privativo que a levava ao subsolo, onde seu motorista a esperava. Mas agora, ela passava pelos corredores, devagar, olhando para ele, não diretamente. Mas Daniel sentia o peso daquele olhar. Ela não falava nada, apenas passava, os saltos ecoando no mármore, e desaparecia. Daniel começou a questionar sua própria sanidade. Ela estava vigiando ele e planejando algo, esperando o momento certo para destruí-lo. Na terceira semana, na sexta-feira, Daniel abriu seu armário no vestiário e encontrou um envelope branco sem identificação, fechado com um selo vermelho. As mãos de Daniel tremeram ao abrir o envelope. Dentro, um bilhete manuscrito com letra elegante. Preciso falar com você. Sala 2307, sexta-feira, 23 horas. Venha sozinho. V. MU que ela queria. Sexo. 22 horas e 45 minutos. Daniel subiu ao 23º andar pela escada de serviço
cada degrau parecendo pesar uma tonelada. Ele considerou não ir, simplesmente não aparecer, pegar Sofia e desaparecer. Mas para onde? Como? Ele não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha opções. Precisava daquele emprego. Precisava de respostas. O corredor estava vazio e silencioso. Suas pisadas ecoavam contra as paredes de vidro. 23 horas exatas. Daniel parou em frente à porta da sala 2307. O escritório de Vitória Mendes. Respirou fundo. Bateu na porta. A porta se abriu imediatamente, como se ela estivesse esperando do outro lado. Vitória estava diferente. Ainda usava terno, mas o cabelo estava solto, caindo sobre os ombros, sem maquiagem pesada. Parecia mais jovem, mais humana. Entre, Daniel, sente-se. Ela sabia seu nome, claro que o sabia. Ele entrou devagar, as pernas bambas. O escritório estava com luz baixa, apenas a luminária da mesa acesa. Vitória sentou-se atrás da mesa. Daniel ficou de pé. Pode sentar. Não era um pedido, era uma ordem. El sente, Senhora Mendes. Eu já pedi desculpas. Eu não contei pra ninguém, eu não vou contar. Eu sei que não contou, Daniel. Ela o interrompeu. A voz calma, quase suave. Por isso você ainda trabalha aqui. Silêncio tenso encheu a sala. Você tem uma filha, não é? Sofia, 7 anos. O sangue de Daniel congelou. Como a senhora sabe? Eu sei tudo sobre meus funcionários, Daniel. Especialmente aqueles que me viram vulnerável. Ela abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa. Daniel, tenho uma proposta que vai mudar sua vida. Mas antes, preciso saber, você consegue guardar segredos ainda maiores? Vitória abriu a pasta e empurrou pela mesa. Daniel olhou para os papéis sem tocar. Contratos. Termos de confidencialidade. Cláusulas que ele mal conseguia entender. Naquela noite, Vitória começou, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Você teve uma oportunidade de ouro. Tirar uma foto. Vender para a imprensa. Destruir minha reputação. Ganhar dinheiro fácil. Muito dinheiro. Provavelmente o suficiente para resolver todos os seus problemas financeiros. Daniel abriu a boca para protestar, mas ela levantou a mão. Deixe-me terminar. Você não fez isso. Você não contou para ninguém. Eu sei porque tenho pessoas monitorando todas as conversas sobre mim nas redes sociais, na imprensa, em todos os lugares. Nada. Nem um sussurro. Você simplesmente continuou trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Eu nunca faria isso, senhora. Não é certo. Exatamente. Daniel, exatamente. E é por isso que tenho uma proposta para você. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Preciso de um assistente pessoal. Alguém confiável, alguém discreto, alguém que não me julgue, alguém que já me viu no meu momento mais vulnerável e não me traiu. Esse alguém é você. Daniel sentiu o mundo girar. Eu não entendo. Eu sou zelador. Eu não tenho qualificação para... Você tem a única qualificação que importa. Caráter. Vou te ensinar o resto. Ela voltou para a mesa e apontou para os documentos. 15 mil reais por mês. Horário comercial. Segunda a sexta. 9 às 18 horas. Plano de saúde completo para você e Sofia. Férias remuneradas. 13º. Tudo registrado. Daniel não conseguia respirar. Isso é uma piada, uma armadilha? Eu não faço piadas, Daniel. E não há armadilhas. Falcone, você tem algo que eu preciso. Lealdade genuína. Eu tenho algo que você precisa. Estabilidade financeira. É simples assim. Daniel olhou para os papéis, para Victoria, para as mãos dela que não tremiam, para os próprios dedos que tremiam muito. Uma assinatura e tudo mudaria. Mas uma voz na cabeça sussurrava. Isso é bom demais para ser verdade. O que ela realmente quer de você? Daniel assinou. Não naquela noite, ele pediu 3 dias para pensar. Mas no fundo, ele já sabia a resposta. Sabia desde o momento em que viu aqueles números. 15 mil reais. Ele ganhava 2.500 como zelador. A matemática era simples. A decisão era impossível de recusar. Na segunda-feira seguinte, Daniel Silva começou sua nova vida. Acordou às 7 da manhã, coisa que não fazia havia anos. Tomou café da manhã com Sofia. Levou a filha para a escola. E às 9 horas entrou pelo portão principal do edifício Mirante Tower. Não pela entrada de serviço, pela porta da frente. A primeira semana foi um choque cultural absoluto. Vitória o levou a uma loja de roupas caras e comprou 5 ternos, 10 camisas, gravatas, sapatos.
Daniel olhou as etiquetas e quase desmaiou. Um terno custava mais que seu salário de zelador. Você representa a minha empresa agora, ela disse simplesmente. Precisa se vestir apropriadamente. O escritório de Daniel ficava ao lado do de Vitória, menor, mas ainda assim luxuoso. Computador de última geração, cadeira ergonômica, vista para a cidade. Ele se sentia um impostor. Os primeiros dias foram passados aprendendo sistemas, protocolos, agendas. Vitória era paciente, mas exigente. Explicava uma vez, esperava que ele executasse perfeitamente na próxima. Daniel absorvia tudo como esponja. Descobria que tinha facilidade para organização, para antecipar necessidades. Sofia notou a mudança imediatamente. O pai chegava em casa antes do jantar. Tinha energia para brincar. Sorria mais. Por que você está tão feliz agora, papai? Ela perguntou uma noite. Porque as coisas estão melhorando, meu amor. Finalmente estão melhorando. Mas a verdadeira mudança não estava no dinheiro ou no escritório. Estava em Vitória. Daniel começou a ver rachaduras na armadura da rainha de gelo. Naquela noite, Vitória fez algo que nunca havia feito. Perguntou a Daniel sobre sua vida, seus sonhos, seus medos. E pela primeira vez ela não estava interessada em informações. Ela estava interessada nele. Era quase meia-noite quando Daniel percebeu que ainda estava no escritório. Ele deveria ter saído às 6, mas Vitória estava trabalhando em uma proposta importante e ele ofereceu ajuda. Agora documentos espalhados pela mesa, copos vazios de café, apenas os dois no 23º andar. Vitória tirou os óculos de leitura e esfregou os olhos. Pela primeira vez, Daniel viu cansaço real nela. Não apenas físico, emocional. Por que você trabalha tanto? Ele perguntou, surpreso com a própria coragem. Vitória olhou para ele, como se avaliando se responderia. Então, suspirou. Sabe por que eu trabalho tanto, Daniel? Porque se eu parar por um segundo eu vou perceber que estou completamente sozinha. Ninguém me conhece de verdade. Ninguém se importa com a Vitória. Só com a CIU, com o que eu posso fazer por eles, com quanto dinheiro eu posso gerar. Daniel não desviou o olhar. Eu me importo. O silêncio que se seguiu foi denso. Por quê? Ela perguntou. A voz quase um sussurro. Eu sou só sua chefe. Porque eu sei como é carregar o peso do mundo sozinho. E ninguém deveria. Nem você, nem eu, nem ninguém. 3 meses se passaram. Daniel e Vitória desenvolveram uma rotina confortável. Ele aprendia rápido, antecipava suas necessidades, tornava sua vida mais fácil. Mas mais que isso, ele a ouvia. De verdade, não apenas sobre trabalho, sobre tudo. Um dia, Daniel precisou levar Sofia ao escritório. Emergência na escola, nenhum outro lugar para deixá-la. Ele pediu desculpas 1000 vezes a Vitória. Prometeu que seria rápido. Vitória ficou visivelmente desconfortável quando Sofia entrou. Não sabia como agir perto de crianças. Sofia, sem perceber a tensão, olhou para Vitória com aqueles olhos curiosos de 7 anos. Você é a chefe do meu pai? Sou. Vitória respondeu formalmente. Por que você não sorri? Meu pai diz que sorrir faz a gente viver mais. Vitória piscou desconcertada. Então, pela primeira vez em anos, ela sorriu. Genuinamente. Você está certa. Eu deveria sorrir mais. Sofia sorriu de volta. Agora você tá bonita. Foi um momento simples, mas mudou tudo. Depois que Daniel levou Sofia embora, Vitória ficou sozinha no escritório, olhando para o reflexo no vidro. Quando foi a última vez que alguém a tinha chamado de bonita, não poderosa, não impressionante, bonita? E quando foi a última vez que isso tinha importado? Mas a paz não duraria, porque 3 meses depois, na mesma semana em que Daniel estava considerando voltar para a faculdade com a ajuda de Vitória, as fotos vazaram. Fotos de Daniel e Vitória saindo do prédio juntos, rindo, tomando café em uma cafeteria próxima durante o almoço. Nada impróprio. Mas suficiente. As manchetes foram cruéis. CIU bilionária em relacionamento com ex-faxineiro. Vitória Mendes rebaixou o padrão. Oportunista se aproveita de CEO solitária. Rainha de gelo finalmente derrete por homem comum. O conselho de acionistas convocou reunião de emergência. Vitória Mendes convocou uma coletiva de imprensa. Algo que ela nunca havia feito em 15 anos de carreira. Daniel implorou para que ela não fizesse isso. Você não precisa se explicar para ninguém. E o poço Sari, procurar outro emprego, isso vai passar. Mas ela recusou. Não. Chega. Na quinta-feira daquela semana, 30 jornalistas se aglomeraram na sala de conferências da Mendes e Associados.
Câmeras, microfones, flashes. Vitória entrou sozinha, com o terno impecável e a postura ereta. Não farei declaração. Apenas responderei perguntas. Mãos se levantaram imediatamente. É verdade que a senhora está em um relacionamento com seu assistente pessoal? Daniel Silva trabalha comigo há 3 meses. Nos tornamos próximos, mas não vou discutir minha vida pessoal aqui. Eras, a senhora não acha problemático esse tipo de relacionamento considerando a diferença de posições? Vitória sorriu. Não o sorriso corporativo, o sorriso genuíno que Sofia tinha ensinado. Problemático? Não, eu acho problemático julgar o valor de uma pessoa pelo cargo que ela ocupa. Daniel me ensinou mais sobre liderança, sobre humanidade, sobre força real em 3 meses do que a maioria dos executivos que conheci ensinou em 15 anos. Se isso incomoda vocês, problema de vocês. O silêncio na sala foi absoluto. Próxima pergunta? Ninguém fez outra pergunta. Vitória não perdeu a empresa. 2 acionistas pediram para sair, mas outros 3 investidores entraram em contato querendo participar. A mídia mudou o tom. De escândalo para história de superação. 6 meses depois, Daniel voltou para a faculdade de arquitetura, cursando à noite com apoio total de Vitória. Sofia ganhou uma figura materna que escolheu estar presente. E Daniel provou algo que ele sempre soube. Valor não está no cargo, está no caráter. Tudo porque uma porta se abriu no momento errado. Ou talvez, no momento absolutamente certo. E você já parou para pensar que os acidentes da sua vida podem ser as maiores bênçãos disfarçadas? Deixa aqui nos comentários. Você acredita em destino ou acaso? Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias que vão mexer com você. Até a próxima!